Oi, já faz algum tempinho que a gente não troca umas ideias aqui nesse canal, e por razões de trabalho, por outras razões, eu não tenho gravado nada ultimamente, mas para não perder o costume, eu queria conversar um pouquinho hoje a respeito do chamado louvor gospel, principalmente. E antes que tenho ideias erradas a respeito da minha posição em relação ao chamado louvor e ao louvor gospel, eu tenho uma posição bastante pessoal. Então isso que eu vou dizer, isso não é um conceito, isto é uma razoabilidade ou uma reflexão minha a respeito de determinado tema. É muito comum hoje que as congregações tenham no chamado louvor o seu ponto alto, né, do culto, embora saiba-se que o ponto alto do culto é sempre a pregação, o sermão. Mas isso é alguma coisa que desde os tempos imemoriais, desde os tempos antigos, e como eu estou falando da cultura judaico-cristã, e especialmente da cristã, eu vou me fixar no costume do louvor dentro das igrejas, ok? Muito bem, há que separar-se uma coisa, a adoração através da música, tá? Que ela vem de um caminho erudito, e antes do que se chama e entende por erudito, um caminho devocional, eu vou empregar essa palavra, já lá do templo do tabernáculo no deserto, e mais ainda, na própria lei de Moisés, na instrução a respeito do templo, Deus institui os músicos, né, que estão dentre os levitas. Uma das funções dos levitas é serem músicos, os cantores do coral, do grande coral do tabernáculo. E é interessante uma coisa, bastante interessante de ser lembrada. Não é mencionada a figura do solista. O louvor, a adoração através da música, a música é a oração cantada, tá? E nós sabemos que a Torá, o Pentateuco, escrito por Moisés e orientado por Deus, alguns dizem que o livro de Gênesis foi ditado palavra por palavra, não vou entrar nesse mérito aqui, mas enfim, orientado por Deus, inspirado por Deus, ele estabelece as normas, né? E um detalhe, ele é para ser lido cantado. Existe até, quando se estuda o hebraico, uma cantilena, existe até a métrica, o método técnico, o rigor técnico da cantilena. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 1, né? Bereshit bara Elohim et Adonai v'etaretz. Ou seja, essa cantilena, ela é uma forma didática de mentalização e memorização do texto sagrado. Então funcionava assim. Moisés passava de forma cantada a Arão, né? Arão passava para os demais sacerdotes, os demais, ou na época os príncipes das tribos, ou os chefes dos clãs, que por sua vez passavam para as suas famílias, e assim consecutivamente, quer dizer, um passava para o outro da mesma forma que foi cantado originalmente. E isso era estudado 3 vezes por semana. Isso já no tempo de Esdras, de Neemias, houve essa instituição. Então eles iam na terça-feira, na quinta-feira e no Shabat, ouviam o texto cantado, porque ninguém tinha ali o livro para ler, ele era ouvido, e eles voltavam para casa cantando e passavam os dias subsequentes cantando, e com isso memorizavam. E assim, era bastante comum, e existe ainda hoje algumas pessoas, alguns
alguns religiosos em Israel, que têm memorizado toda a Torá, todos os 5 livros da Torá. Então, nesse aspecto, o louvor ele tinha uma motivação educativa, sabe? Por exemplo, tenho um querido amigo, professor Pachecão, que foi o cara que no Brasil deu ênfase, não sei se foi ele que inventou, mas se foi ele que deu ênfase, deu notoriedade ao método de ensinar cantando, por exemplo, física, química, biologia, matemática, nos cursinhos, que até hoje é utilizado. Ou seja, porque a música, ela cria, digamos, associações mentais, não é? Eu não sou especialista nisso, eu estou dizendo assim uma coisa muito por alto, que a minha forma de entender, ela cria, assim como o perfume, assim como a cor, eles criam associações mentais, né, que permitem o aprendizado, permitem a fixação daquela ideia, daquela imagem, daquele pensamento, assim por diante, daquele conhecimento assim por diante. Então, eu vejo aqui o seguinte, mas era para adorar a Deus. A adoração a Deus não estava na leitura. A adoração a Deus não estava na voz bonita. A adoração, se fosse assim, eu estava lascado, minha voz é terrível. Tá? A adoração a Deus estava em entender a mensagem e praticar, botar em prática na sua vida. Este era o objetivo da adoração, ok? Ao longo dos tempos, com o surgimento das técnicas musicais que foram se aprimorando, naturalmente começaram a se formar certas castas de músicos, de cantores, em que tornavam mais depurado, é o que nós chamamos de erudito, né? Tornava mais depurado o canto, o cântico, o louvor, ok? Com o advento, principalmente da música norte-americana, né, do jazz, do blues, dos elementos africanos inseridos através dos escravizados, né, que faziam do blues um lamento, e esse lamento era levado para as igrejas, e que é uma coisa muito tocante, que toca realmente, que mexe com o sentimento, mexe com a alma. Eu gosto demais disso, tá? Com essa evolução, ele foi transformado no que é chamado hoje de gospel. Gospel, em inglês, é evangelho, boas novas. Então é uma forma musical de despertar as emoções para as boas novas. Muito bem, tem nada de errado até aí, tá? E nem do que eu vou dizer para ele, não tem nada de errado, tá? Apenas são as formatações com que a música foi sendo inserida na liturgia, no meio religioso. No meio católico, por exemplo, havia o canto gregoriano, que era uníssono, quer dizer, era uma coisa assim monótona, né? E depois começaram a evoluir com o Renascimento, os músicos foram inserindo, aí entrou Johann Sebastian Bach, né? Entrou Mendelssohn, entrou Mozart, que faziam músicas religiosas, né? Músicas dedicadas à adoração, mas assim, eram dedicadas à adoração, mas tanto quanto eram dedicadas à admiração daquele compositor, daquele artista, daquele, na época, havia o órgão de tubos, havia o cravo, depois veio o piano, né, a harpa, o violino e assim por diante. Quer dizer, havia sempre um personagem central ali, sabe, que ele era ora aplaudido em alguns lugares, ora não, né, mesmo hoje há congregações que não permitem aplauso, há congregações que aplaudem e tal. Então, nunca se sabe se está aplaudindo o artista ou está louvando a Deus. Não sou eu que vou julgar, tá? Mas ocorre o seguinte, nesse aspecto, a minha leitura de que a musicalidade para uso didático, ela foi transformada em um instrumento, uma ferramenta para liberar, vamos dizer, abrir o sentimento, tocar o coração. Bonito, muito bonito, tá? E eu tenho ouvido de alguns cantores em que o culto ele tem muito mais
cântico, muito mais louvores, muito mais louvor gospel, você quer dar esse nome, e muito menos pregação, muito menos o ensino da palavra. E há quem critique isso. Eu não vou me colocar entre os críticos, porque cadum, sabe? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu estou dizendo porque qual é a minha leitura? A minha leitura é sobre esse tema, ok? Qual é o pensamento? Quando eu fui estudar cultura judaica, né? Uns chamam de judaísmo, outros chamam, vamos chamar de cultura judaica. Eu aprendi uma coisa que eu gostei bastante. Entende-se o seguinte, por exemplo, numa sinagoga não existe sim a prédica, né? Existe sim a reflexão, que é chamada de derachá em hebraico, mas é reflexão. A reflexão sobre um tema da porção semanal, que é chamada de parashá. Parashá quer dizer porção. Então é uma porção semanal da Torá, dividida em 54 porções, e ela é então estudada, né, em um curto espaço de tempo. Ela é apresentada, apresentado um resumo, uma reflexão sobre aquele tema, sobre um trecho daquele tema, não é todo, né, em 15 a 20 minutos, e não passa disso, tá? É bacana, que eu mesmo repito que quem tem o que dizer, diz em 15 minutos, quem não tem fica falando muitas horas. Muito bem. Então, o que acontece? E aí você tem assim, num culto de 1 hora e meia, alguns até chegam até 2 horas, né, talvez até mais, tem assim, muito cântico, muito louvor. Todo mundo canta, se emociona, ergue as mãos, bota a mão no coração, chora, etc, etc. O que dizem os defensores dessa ideia? De que o cântico, ele abre o coração, desperta os sentimentos, desperta a emoção, e quando entra a palavra, ou seja, quando entra o ensinamento, a pessoa está de coração aberto para receber aquilo. É um pensamento interessante, só que eu digo o seguinte: se eu preciso me emocionar para entender uma coisa ou para aceitar uma coisa, eu acho que tem uma coisa ali que não está, sabe, não está batendo em sintonia. Tem uma nota difusa, uma nota diferente, uma nota que não está, sabe, não está combinando com a melodia. Então o que se pensa, o que se acredita no judaísmo, por exemplo, na linha judaica que eu conheci, que eu estudei? Primeiro você tem que entender, primeiro você tem que estudar, ouvir, entender, assimilar, discutir, questionar, perguntar, sabe, bastante. Entendeu? Agora eu me emociono. Quer dizer, você não é obrigado a se emocionar porque entendeu, mas o entendimento leva à emoção, compreende? Então é diferente. É mais ou menos, eu vou usar uma metáfora aqui, é como ir com fome, entrar com fome num supermercado. Você entra com fome no supermercado, você compra tudo que tem de caro, de comida que vai à frente, você não tem muito tempo porque a fome está batendo, está apertando ali. Agora, quando você tem uma boa refeição, diz, bom, agora eu vou ao mercado, você vai com calma para poder examinar os preços, comparar qualidade, assim por diante, e depois fazer a seleção. Então eu vejo mais ou menos assim, quer dizer, é verdade que a gente vai, que a finalidade, uma das finalidades, ou uma das propostas do culto semanal, quer dizer, além daquele encontro com Deus, além daquele momento de estar na sala de estar do Criador, que é, na minha leitura e na leitura de quem assim o crê, como diz a Bíblia, no Shabat ou no sábado, que a sala é a sala de estar, a sala de visitas do Criador. Mas assim, eu nem vou reduzir apenas aos sabatistas, vou botar, muito bem, se você acha que é outro dia da semana, mas que o lugar, aquele ali, aquele templo, é o lugar onde você se conecta com Deus, ótimo, ali é um bom lugar para estar, tá? Mas assim, quando é que, eu vou dar um outro exemplo, quando é que as pessoas se convertem a uma religião, uma nova doutrina? Se convertem quando alguma coisa está errada na anterior. Agora eu vou dizer para vocês assim, é muito difícil, tá, que uma pessoa que esteja satisfeita com o ambiente
com o ambiente que a cerca, mude de doutrina, mude de religião. Ele pode até questionar alguns pontos, puxa, aqui não sei se é bem assim, mas vou deixar para lá porque me sinto tão bem aqui, sou tão bem acolhido nesse lugar, que vou deixar para lá, mesmo que ele constate que seja um erro, mesmo constate que, escuta, a Bíblia diz assim, mas eu estou sendo encaminhado para pensar de outra maneira, tá? Deixa para lá, importa as pessoas, importa o coração das pessoas. Então, eu não sou censor de ninguém, não fui designado para isso, mas eu vou por mim, tá? Eu penso o seguinte: se o que a Bíblia, a minha base de doutrinação, melhor, a minha base de ensinamento, tá, é a Bíblia, e a Bíblia diz alguma coisa, e eu, pelos meus estudos, eu tenho 65 anos de idade e fui alfabetizado na Bíblia aos 3 anos de idade. Então, quer dizer, se com 62 anos de estudo da Bíblia, ora mais, ora menos, eu devo ter compreendido algumas coisas, não todas. Mas eu devo ter compreendido, eu devo ter assimilado, eu devo ter refletido sobre muitas delas. Claro que durante muitos anos, impactado pelo conjunto de doutrinas, né, ou de doutrinadores. Doutrina, o problema não é a doutrina, o problema é o doutrinador. De doutrinadores, né? Eu tenho que pensar assim porque eu estou nesse ambiente. Não, eu tenho que entender, assimilar. E olha, o ambiente não pode me prender. O ambiente pode me acolher, mas jamais me prender. Diz, olha, entrou aqui, agora você é livre. Tá, mas eu quero sair. Não, você é livre aqui dentro. Sabe, fica um pouco estranho isso aí. Então, voltando à questão do louvor, a minha leitura é essa, se eu puder sintetizar. A minha leitura é essa. Deus diz em algum momento, acho que é lá no livro de Ezequiel, depois vocês procurem, acho, tá? Eu vou procurar e entra em contato comigo que eu mostro para vocês. Não, Ezequiel, Jeremias, acho que é Jeremias, diz assim: meu povo está morrendo por falta de entendimento. Meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Peraí, Deus não está dizendo assim, o meu povo está morrendo porque não estão me louvando. Vou além. Teve um momento lá, crítico, lá no deserto, em que Moisés, sabe, tinha um povo que estava pronto para atacar, eles iriam realmente fazer um grande estrago no meio do povo de Israel. E Moisés vai conversar com Deus e diz assim: Senhor, nós vamos orar para isso. Deus diz assim: Moisés, para. Vocês estão orando bastante, vocês já louvaram bastante, agora é hora de agir. Vai para a guerra, vai fazer o que tem que ser feito, vai trabalhar. Sabe, eu estou com uma dificuldade na minha vida, agora eu vou parar e orar. Deus diz assim: filho, tu já orou, tem hora para orar, tem hora para louvar, mas tem hora para agir. Sabe, eu tenho um campo e eu vou orar para Deus fazer brotar uma plantação. Deus diz assim: filho, tu tem semente, tu tem que arar a terra, ou seja, tem coisas que eu tenho que fazer e tem coisas que competem a Deus. Orar, sabe, é um contínuo, é um conjunto de andar. Eu, por exemplo, sou peripatético. O que é um peripatético? Jesus era peripatético. E eu não estou sendo blasfemo. Nem estou me comparando com Jesus, estou dizendo que Jesus era peripatético, eu também sou peripatético. O que é peripatético? É alguém que ensina enquanto está caminhando. Alguém que ora enquanto está caminhando. É alguém que usa a mente, as palavras, enquanto está caminhando. Então, eu oro caminhando. Eu oro aqui trabalhando. Eu estou fazendo um trabalho que não exige, que ele permite que eu possa abrir uma janelinha do Windows, essa aqui é a minha janelinha de oração enquanto estou fazendo esse desenho, esse projeto, eu oro. Então a oração não é simplesmente entrar num canto, ficar de joelhos. Tem momentos que sim, tem momentos que não, né? Então Deus está dizendo assim, meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Então, muita oração, tem momento que ele diz, jejum e oração, vai fundo, mas principalmente conhecimento, até porque o conhecimento vai te instruir na forma correta de oração. Eu penso que é isso por hoje. Deus à frente. Vamos lá, que tem uma semana
de muito trabalho, que todos tenham muita saúde e muita paz. Shalom.